Bem-vindos ao Call de Negócios. Aqui todo mês você vai acompanhar uma conversa qualificada com CEOs de grandes empresas. Eu sou Letícia Cardoso e o Call de Negócios é uma parceria entre Neofeed e CNN Brasil. Nesse programa, o papo é com Paulo Nassar, CEO da Petz-Cobasi. A gente vai falar sobre a fusão e também sobre a estratégia dessa nova gigante do mercado pet para os próximos anos. Vem comigo! Paulo, obrigada por me receber aqui na loja. Obrigado, Letícia, pelo convite, por estar aqui no programa. A satisfação é enorme minha. Para a gente começar, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre os bastidores da fusão entre Petz e Cobasi, né? A negociação durou meses, vocês oficializaram agora em janeiro, mas quem foi atrás de quem? Foi você que foi atrás do Sérgio? De quem foi o passo inicial? Você sabe que as empresas se falam já há um bom tempo. Desde 2019, o primeiro contato que nós tivemos foi antes da pandemia, em 2019, por iniciativa do fundo Warburg Pincus, que foi investidor e sócio do Sérgio. Só que as conversas não prosperaram naquele momento, por uma série de circunstâncias. 2020 veio a pandemia, né? Cada um tocou sua vida, e a gente voltou a se reconectar em 2023, mais precisamente em agosto, setembro de 2023. Essas conversas novamente não prosperaram. E a gente retomou finalmente conversas em meados de março de 2024, quando aí sim a gente se engajou numa conversa profunda, olhando detalhes em relação a acordo de acionistas, governança, do que seria essa empresa combinada do grupo, e aí fez muito sentido para ambos, né? Você me contou então que o primeiro passo foi lá em 2019. 2019. Eu sei que você chegou a falar na imprensa em 2022 que vislumbrava abrir capital na Cobasi. Esse passo de acessar o mercado através dessa fusão, ele veio por causa do cenário macroeconômico, de juros altos, né, de uma janela fechada para IPOs? Eu acho que é uma conjunção de fatores, Letícia. Petz é uma empresa que abriu capital em setembro de 2020 e, na minha visão, fez um golaço, uma abertura de capital muito bem feita, com valuation espetacular, assim como outras companhias. O mercado de capitais estava aberto, a janela para o mercado de capitais estava aberta naquele momento, e muitas empresas fizeram seus IPOs, fizeram captação e com isso tiveram, enfim, recursos para fazer expansão acelerada. E a Petz foi uma delas, né? A Cobasi se reposicionou em 2021, trazendo o fundo Kinea, em junho de 2021, para um aporte primário na companhia, para também a gente acelerar a nossa expansão. E, enfim, nós temos o Brasil, né, para conquistar, e assim foi feito. Eu diria que a gente se uniu por uma série de razões. Faz muito sentido a fusão, porque ela destrava uma série de sinergias. Acho que unir forças em algum momento para aqueles que são concorrentes diretos, dentro eu diria, dentro de bases bastante razoáveis, né, de sociedade, como eu te disse, acordo de acionistas e tudo mais, fez muito sentido a gente estar junto, e tem sido uma jornada muito interessante desde o início de janeiro. Agora, ainda aproveitando que a gente está falando sobre mercado financeiro, Sim. essa união que formou a União PET chegou no mercado, na Bolsa de Valores, com um ticker, para quem está assistindo a gente e não sabe, Petz Cobasi tem um ticker maravilhoso, AUAU. De quem que foi essa ideia? Essa ideia, eu vou te contar os detalhes, os bastidores dessa ideia. Nós tivemos um jantar no meu apartamento e eu convidei todos os sócios, nossos conselheiros, né, atuais de Cobasi, de Petz e futuros conselheiros. E o Sérgio me perguntou num momento, durante o nosso jantar, puxa, Paulo, a gente tem que criar um novo ticker, né, para o grupo Petz Cobasi. E eu falei para ele, eu já tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão que eu venho pensando há muito tempo, que é o AUAU 3, né? O AUAU, mesmo a gente falando de
códigos bastante técnicos quando a gente fala de mercado de capitais, né, que é uma combinação de 4 letrinhas, que muitas vezes não diz nada. Existem os tickers que são descontraídos, que são fun, e o UAU 3 traz isso, né, essa comunicação afetiva, diz diretamente e comunica com o mercado, com os nossos consumidores, o que é a companhia, né? Então ele em si se apresenta de uma forma de marketing muito original, divertida para o mercado de capitais, que é muito duro, muito engessado, muito números. Mas o UAU 3 em si não entrega resultado, o UAU 3 não diz nada sobre o nosso EBITDA, mas enfim, ele traz descontração. E por isso que muitas pessoas gostaram da sugestão e a gente adotou. Mas há controvérsias, há quem não goste, né? Mas eu diria que é minoria. E por ser au-au e não miau, eu já imagino que você seja uma pessoa que gosta mais de cachorro. Olha, eu sou fã dos cachorros, a gente cresceu em casa criando pastor alemão, pastor capa preta, pastor belga, depois criamos Rottweiler, então assim, a nossa paixão por cães vem da infância, né? E em casa a gente tem uma Yorkshire, a Roma, e temos uma Husky também, que é uma cachorra do meu filho, do Rafa, e enfim, é um amor muito grande pelos nossos cães. Antes da gente continuar o nosso papo falando sobre sinergia, vou aproveitar que a gente tocou no assunto de mercado financeiro e vou chamar o nosso quadro Visão de Especialista. Quando a gente pensa hoje no grupo Pets Cobasi, a primeira coisa que vem à cabeça é o potencial que essa fusão traz. Você cria um gigante no setor pet brasileiro, com ganho de escala e muito potencial de ganho de eficiência ao longo do tempo. Já no primeiro trimestre desse ano, a gente espera que já se mostre um ganho de receita de duplo dígito baixo frente ao mesmo período do ano anterior, muito impulsionado pelos canais digitais, com as lojas físicas se mantendo muito resilientes, e algum ganho de margem sequencial, dado que o grupo vem sendo bastante vocal ao dizer que tem sido menos promocional em algumas categorias sem abrir mão de ganhos de volume, o que demonstra a resiliência de demanda desse setor. Por fim, você cria um campeão nacional com muito potencial, dado o ganho de escala, e uma importante captura de valor ao longo do tempo, que a gente espera que essa captura de valor demore algo em torno de 3 a 5 anos para se concretizar, mas de certa forma deve trazer ganhos de margem sequenciais ao longo desse período. Paulo, eu queria saber qual a perspectiva para a companhia nesse ano, né? Na pandemia a gente viu um boom de aceleração de adoção de cachorros, gatos, enfim, animais domésticos, e no pós-pandemia a gente viu um movimento contrário. Esse ano também é um ano de Copa, de eleição. Qual que é a sua visão para a companhia? Boa pergunta, Letícia. As pessoas voltaram ao trabalho presencial, deixaram o home office e não tinham mais condição de cuidar, de estar, de dar carinho para os seus pets e, infelizmente, muitos pets foram abandonados, né? E o mercado, que com a expansão durante a pandemia cresceu a taxas de 20% até 30%, houve uma desaceleração, que é a chamada também ressaca no varejo, né? Momentos e anos em que o mercado varejista pet cresceu menos, né? Falando especificamente do ano de 2026, é um ano em que nós convivemos ainda com uma taxa de juros muito elevada. Isso, de alguma forma, inibe no varejo crédito ao consumidor. Nós aqui temos clientes que não são demandadores de crédito, é uma compra muito recorrente, mas a gente vê um varejo, de uma forma geral, várias verticais de varejo com consumo um tanto quanto reprimido, e nós temos 2 eventos que podem trazer certa instabilidade e redução de performance. Uma é a Copa do Mundo, em que a gente vai ter que parar, fechar as lojas, o varejo todo, né? E para assistir os jogos, principalmente do Brasil, primeira, segunda fase da Copa e assim por diante, se o Brasil prosseguir. Então isso atrapalha um pouco o movimento. E depois dos jogos, ninguém mais sai para fazer compras, seja em lojas de rua, seja em shopping centers. As pessoas saem para comemorar, para ir para bares, enfim, né? Encontrar os amigos. E a partir do segundo semestre, quando a gente ganha atração, aí a partir de agosto, com a eleição presidencial que nós temos esse ano aqui no Brasil, a gente vê um humor do consumidor um tanto quanto cauteloso em anos de eleição. Então, a gente está bastante, eu diria, conservador em relação à performance deste ano.
O faturamento das duas empresas combinadas é cerca de 8 bilhões de reais. Exato, 8 bilhões. Esse ano, então, a expectativa é que isso se mantenha ou que tenha uma desaceleração? Não, a gente não só vai manter, como a gente pretende crescer o faturamento, né. Então assim, a gente durante o ano a gente vai, com a combinação das 2 companhias, manter a atração, de, dobrar a nossa aposta em vendas digitais. As 2 companhias são muito fortes, o grupo é muito forte em vendas digitais. O Brasil é o segundo ou terceiro maior mercado pet do mundo. Essa é uma tendência grande. A gente diria que mais de 75% dos lares brasileiros já têm pets. Esses pets são cada vez mais bem cuidados, né? É a tal da humanização dos pets. Então, a gente acredita que a gente vai manter, não só manter, como ampliar faturamento. E qual que é a estratégia do e-commerce? Hoje vocês enfrentam bastante concorrência de marketplaces, né, de pequenos lojistas vendendo ali, por exemplo, através do Mercado Livre e outras plataformas. Tanto Pets quanto Cobasi têm uma penetração já enorme no mundo digital. Mais de 40% da venda global de ambas as companhias ocorre no digital. Seja em clientes que compram no site ou no app para retirar em uma das nossas lojas, que é o Pickup Store, né? Então ele vem à loja para fazer uma retirada de um produto, aproveita a passagem dele e compra mais alguma coisa. Ou o cliente que compra no site e no app e quer receber na sua casa, no seu escritório, que é o Ship from Store, né? Essas duas modalidades são muito fortes. E com a nossa capilaridade, com mais de 500 lojas em mais de 20 estados brasileiros, a gente está muito próximo da faixa de CEP desses clientes. Então, nós somos muito eficientes, né? O grupo na entrega. Então, nós temos uma taxa de entrega no mesmo dia, o same day delivery, acima de 75%. Então, e a gente tem tanto o Cobasi já, que é uma modalidade de entrega, quanto o Pets, já que está sendo implantado agora, de entrega em até 1 hora. Então a gente surpreende positivamente em termos de qualidade e prestação de serviço naqueles clientes que precisam de conveniência e rapidez na entrega. Então essa é uma fortaleza da companhia. A outra fortaleza, a gente tem desenvolvido marcas próprias em várias categorias, em nutrição animal, em acessórios, suplementos, caminhas, a área de higiene e beleza, com tapetinhos higiênicos, todas marcas próprias, sejam marcas próprias de Pets, sejam marcas próprias de Cobasi, que agora no grupo serão combinadas. Tá? Serão combinadas entre as lojas da rede em ambas plataformas digitais. Vão ter um nome só. Não vão ter um nome só. Marcas próprias de Pets serão vendidas em lojas e em canais da Cobasi, e marcas próprias Cobasi serão vendidas em lojas da Pets. Tá? Então, uma dos pilares de defesa nossa é desenvolvimento de marcas próprias. Um outro pilar de defesa em relação aos marketplaces generalistas é todo o ecossistema de saúde que nós temos. A gente tem hoje mais de 300 centros estéticos, né, para banho e tosa de pets. A gente tem mais de 180 clínicas ou consultórios veterinários acoplados às nossas lojas, né? Então, para uma consulta, uma vacinação, uma limpeza de tártaro, uma pequena cirurgia. E temos também, que faz parte do ecossistema de saúde, dentro do ecossistema nosso de bem-estar animal, 15 hospitais, 24 horas, Seres, da marca Seres, para internação e de casos de alta complexidade de saúde, né? Então, são fortalezas que fazem o grupo um grupo único, muito diferenciado, né? Dentro dessa proposta nossa, sempre foi de prestar e oferecer o melhor bem-estar animal aos animais aí, nossos queridos animais de estimação. Paulo, eu quero falar um pouco mais sobre sinergia e sobre a sua carreira como CEO agora de uma companhia de capital aberto, mas antes eu queria chamar o nosso intervalo e dar um recado. Na volta vai ter uma participação especial, não sai daí. Voltamos com Paulo Nassar, CEO da Pets Cobasi. Paulo, em quanto tempo você acredita que vai ser possível capturar todas as sinergias dessa fusão? A gente está planejando capturar a captura full em até 5 anos, tá? Com um grade, um degrau ano a ano. Para esse primeiro ano, um intervalo de captura entre 0 e 10%. É um ano que a gente está focando muito na integração, né? Principalmente dos times. E a gente vai capturar algumas coisas que são mais óbvias esse ano,
em termos que a sinergia, a combinação traz, que é negociação com fornecedores, então COGS, né? E alguns ganhos em malha logística e custo de logística nossa, né? A gente prevê uma captura num intervalo entre 200 e 260 milhões por ano, tá? Um full potential no 5º ano, Letícia, tá? Em até 5 anos. Vocês estão conseguindo preços mais baixos com os fornecedores? A gente está tentando negociações combinadas, o volume a ser negociado dobrou, e sim, a gente tem conseguido boas negociações, e é claro que isso, todo esse ganho, a gente vai se posicionar melhor, com maior agressividade no mercado, para competir. Quando vocês estavam negociando essa fusão, alguns concorrentes falaram sobre uma possível concentração do mercado. Mas hoje vocês têm cerca de 10% de market share, não é isso? Os principais concorrentes são os pequenos players, né? Que são aqueles empreendedores familiares, mais emocionais, que se enxergam que estão perdendo o cliente, eles vão lá, cortam na margem, diminuem o preço. Até onde vocês estão dispostos a diminuir os preços nas lojas para ampliar esse market share? Você sabe que essa combinação de preço está muito ligada à questão da nossa proposta de valor, né? Hoje o mercado pet é controlado entre 50% e 60% por pet shops de bairro, que são as moms and pops, né? Grande parte do faturamento desse mercado está na mão dos pequenos pet shops. O Brasil é um país continental, dizem que existem mais pet shops no Brasil do que padarias, né? E se a gente for olhar o grupo combinado com suas 520 lojas, temos 1% do número de lojas de pet shop no Brasil, que são mais de 60 mil, até um pouco menos de 1%. Então, a combinação de preço, qualidade de atendimento, principalmente variedade, é o que traduz na nossa proposta de valor. E preço na escala de preferência do consumidor é o 3º item. O cliente quer entrar numa loja, uma loja varejista, seja lá de qual ramo, ele quer encontrar o que ele está procurando, tá certo? Ser bem atendido, o preço é em 3º lugar. Mas, apesar disso, tanto Cobasi quanto Pets sempre ditaram preço para o varejo pet, né? Lojas de pequeno porte olham muito a precificação nossa do grupo no site para precificar e seguir de alguma forma e ser competitivo de alguma forma. Você citou as mais de 500 lojas que vocês têm juntos hoje. Vocês vão ser obrigados pelo CAD a venderem 26. Qual que vai ser o número de lojas no final desse ano? Vocês pretendem abrir quantas lojas ou fechar quantas lojas em 2026? Tá. Para 2026, partindo de uma base de 521 lojas e reduzindo disso as 26 lojas em que o CAD impôs, né, a obrigação de venda, acrescentando as 10 a 13 lojas que a gente deve abrir, a gente deve terminar o ano basicamente em torno de 515 lojas, tá? E basicamente dentro desse número. Em relação aos funcionários, quando a gente fala sobre captura de sinergia numa fusão, a gente pensa muito sobre redução de custos, né? Tem funções duplicadas de executivos entre Pets e Cobasi. Essas funções duplicadas, elas vão ser eliminadas? A gente está tomando muito cuidado com o nosso time, né, com as pessoas, um cuidado que ambas as companhias sempre tiveram ao longo do tempo. É claro que a combinação destrava sinergias também em SG&A, mas mais do que isso, o time não pode ficar curto, ser justo, porque a proposta da combinação é continuar expandindo os negócios. Para isso nós vamos precisar de pessoas, tá? Então existem alguns overlaps que sim estão sendo considerados, mas com muito critério, mas mais do que isso, a empresa vai continuar contratando ao longo dos anos. Eu queria entender também como é que fica a estratégia para o banho e tosa, né? Em uma marca vocês têm funcionários próprios e em outro um serviço terceirizado. Vocês vão unificar isso? Sim, a nossa proposta é replicar o modelo de franquia para a área de estética, né? Hoje nós temos uma empresa que faz parte do grupo, que é a Pet Anjo franqueadora. Ela franquia espaços para microfranqueados que são empreendedores, exercer a sua atividade como
como microfranqueado de estética, né, fazendo banho e tosa, numa relação franquia-franqueado. A Pet Anjo já abriu mais de 140 lojas de serviços neste modelo. É um modelo que é um sucesso e a gente vai replicar exatamente esse modelo para o banho e tosa, as lojas de banho e tosa da Pets. E em relação ao programa de fidelidade? Porque por enquanto Pets tem um e Cobasi tem outro. Exato. Eles ainda não foram unificados. Não, eles não foram, isso vai ficar para um segundo momento, Letícia. Paulo, agora queria mudar um pouco de assunto. Eu fiquei sabendo que vocês têm no escritório uma mascote, isso é verdade? É verdade, é a Lupa. Lupa, aqui ó, vem. Senta, senta. Isso. E há quanto tempo que ela está com vocês? 1 ano e meio. Na verdade, ela é do meu filho, do Rafa, né? Ela fica aqui no escritório, passeia pelos andares do escritório e aos finais de semana passeia com ele. Ele leva ela para passear, leva ela para viajar junto com ele, assim, muito querida. E sobre a sua vida, né, como CEO agora de uma companhia aberta, como é que está essa nova fase? Para você, qual que é a vantagem, né, por ter 40 anos de Cobasi, ter fundado a companhia com seus irmãos, e qual que é o maior desafio? Eu estou muito energizado, muito empolgado. Até comentei com o Sérgio que a gente poderia ter feito essa fusão antes, né? Está sendo muito prazeroso para nós todos estarmos exercitando as nossas funções, o Sérgio como o nosso chairman, né? O João e Ricardo como nossos conselheiros. Do meu lado aqui, um desafio muito grande, tocar essa companhia e fazer o melhor que eu posso, contribuindo aí para colocar, enfim, o grupo num outro patamar. A gente tem muito para desenvolver, para lançar, para inovar. O Brasil, eu digo, é um país, além de ser continental, com uma população enorme, somos mais de 215 milhões de habitantes, e nós, como empreendedores, a gente acredita muito no país. E o que você faz para ser um CEO melhor? Você mudou alguma coisa em relação a quando você estava só na Cobasi e agora como CEO do grupo? Olha, tudo muda. Eu acho que eu tenho que cada vez mais, e eu estou fazendo isso, deixar de atuar, né, como executivo para empoderar cada vez mais os meus executivos a liderarem os seus times, as suas equipes, pensarem diferente, né, serem disruptivos e, em conjunto, eu, de forma a orquestrar essa equipe, a gente conseguir mover fortemente a companhia para um outro patamar, sempre focando o bem-estar animal. E nos bastidores em casa, você tem alguma estratégia para se manter focado ou então conseguir esvaziar a cabeça e chegar aqui renovado no dia seguinte? Em casa, eu estou sempre com os meus filhos, com a minha esposa, fazendo programas, viajando. Eu sou um cara que gosto de esportes, né? Não só para assistir, eu sou um cara que gosto de fazer academia, me manter mente e corpo saudável, né? Dentro do possível. Eu sou uma pessoa que tem uma alimentação tanto quanto regrada e isso me faz muito bem. Isso me traz equilíbrio, né? Equilíbrio físico e emocional, né? Estar com as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, e isso me reabastece, carrega as minhas baterias para que eu esteja pleno, né, de corpo e alma aqui como executivo. E você tem algum livro de cabeceira que te inspira? Sim, atualmente tem vários, mas atualmente eu estou terminando um livro escrito pelo Satya Nadella, que é CEO da Microsoft, chama-se Pressione o F5, em que ele, um engenheiro de software, depois que assumiu a Microsoft, o Steve Ballmer passou o bastão de CEO para o Satya. Ele transformou a companhia numa companhia que vendia produtos, caixinhas, seja Windows, Office e tudo mais, para uma companhia que vende serviços, né? Colocou a Microsoft num patamar de nuvem, cloud, e isso foi muito disruptivo para a companhia. Então, assim, o livro está sendo uma experiência de insights muito positivos para mim e muito inspirador. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada por ter me recebido aqui na loja. Obrigado, Letícia. É um prazer ter você aqui na nossa loja, onde a gente nasceu, onde tudo começou, e é o nosso barco escola, onde a gente errou demais e a gente também acertou tanto quanto. Obrigado.
E a você que nos acompanhou, obrigada pela sua audiência. Call de Negócios volta no mês que vem. Até lá!